Ninguém me contou como seria morrer, mas naquela tarde, eu mesma decidi atravessar a linha. Enviei meus filhos para a casa da vizinha com um bilhete. Deitei no sofá e senti algo me puxando. Era como se um trovão estivesse explodindo dentro do meu peito. Meu corpo parou, mas minha mente continuou. Não havia dor, não havia cor, só um silêncio escuro e a sensação estranha de estar sendo observada. E foi então que percebi, eu estava do outro lado, mas aquilo não era o céu. Nunca pensei que o fim começaria com silêncio. Não com gritos, não com lágrimas. Apenas aquele vazio incômodo, como se algo estivesse fora do lugar. Dentro de mim, era 1991. Eu tinha 27 anos, 2 filhos pequenos e um casamento que, por fora, parecia estável. Por dentro, porém, tudo estava desmoronando. E eu me culpava por tudo. Por não ser boa o bastante, por não ter forças, por não conseguir mais sorrir. Naquela manhã, enviei meus filhos para a casa da vizinha com um bilhete. Não estou me sentindo bem. Não queria que vissem. Não queria que lembrassem. Deitei no sofá, com o coração pesado e uma decisão tomada. E foi ali, no silêncio daquela sala comum, que o inexplicável começou. O primeiro sinal não foi espiritual, foi físico. Um barulho ensurdecedor tomou conta do ambiente, tão forte que pensei que um caça-militar estivesse caindo no quintal. Morávamos em uma base aérea no Japão, então a ideia não parecia absurda, mas quando abri os olhos, tudo estava parado. As cortinas nem se mexiam. A vibração vinha de mim. Fechei os olhos de novo. O som retornou, mais alto. Um zumbido profundo, cósmico. Meu corpo começou a se soltar. Eu sabia o que estava acontecendo. Minha madrasta havia passado por isso anos antes, e por mais difícil que fosse acreditar, era isso. Eu estava morrendo, me separando, saindo. Tentei assistir ao que estava acontecendo. Queria ver meu corpo, os detalhes do momento. Mas cada vez que abria os olhos, era puxada de volta, como se o olhar fosse quebrar a travessia. E então, desisti. Entreguei-me. E foi nesse abandono que percebi algo ainda mais estranho. Eu ainda tinha vontade. Eu estava decidindo. A morte não era apenas um evento. Era também um ato de vontade. E quando aceitei isso, fui levada. Mas não para um túnel de luz. Nada daquilo que esperava. Fui lançada direto para dentro da minha própria vida. Como se uma película invisível me envolvesse, com tons dourados e veios vermelhos vibrando ao meu redor. Não sabia o que era aquilo, mas senti que era um lugar entre. E então, o que me atingiu não foi o medo, foi o amor. Uma euforia que parecia vir de todas as direções, inclusive de dentro de mim. Fui tomada por uma força que me segurava como um bebê nos braços. E quando olhei para cima, vi uma mulher. E ela era eu. Ou melhor, era minha mãe. A mulher que me deixou aos 9 anos. A ausência que moldou toda a minha dor. E ali, diante dela, senti algo impossível. Amor. Puro. Imenso. Real. Percebi que, durante toda a minha vida, eu tinha olhado o mundo com um filtro distorcido. Eu pensava que ela não me queria, que não me amava. Mas ali, sem palavras, entendi. Ela sempre me amou. Só estava perdida, como eu. A cena mudou. Fui jogada para dentro de uma revisão cronológica da minha vida. Cena por cena, emoção por emoção. Mas não era só do meu ponto de vista. Eu via cada momento pelos olhos de quem esteve comigo. Sentia como eles sentiram. Sofria o que eles sofreram. E pela primeira vez percebi que ninguém era vilão. Todo mundo só estava tentando sobreviver. Minha mãe tinha 18 anos quando engravidou de mim. 18. Como eu nunca vi isso antes. Como alguém tão jovem poderia ter dado conta. Passei por momentos de dor, abandono, medo, mas também por momentos pequenos, que antes pareciam irrelevantes e agora ganhavam cores vivas. Eram esses os momentos que mais importavam, os que tinham lições escondidas. Cheguei até o último quadro, eu no sofá, prestes a cruzar o véu, e então tudo desapareceu. Escuridão, mas não como conhecemos. Não era ausência de luz, era como o espaço, infinito, profundo. E ali, ao meu lado, alguém. Não vi seu rosto, mas sabia que era homem, que eu o conhecia, e quando sua voz surgiu, ela não cortou o ar. Ela me preencheu, como um pensamento que se tornava certeza. Essa foi a vida que você viveu. Sem julgamento, sem condenação, apenas fato. Olhei ao redor. Busquei meu primo que havia partido aos 11, meus avós, mas o vazio era absoluto. Só que então, vi 6 jovens, em uma linha ao meu lado. Um deles era uma garota de 16 anos, magra, cabelos loiros e ralos. Mas o que me prendeu foi seu olhar, um vazio que doía,
como se toda a esperança tivesse evaporado. E foi ali que entendi. Todos nós tínhamos feito a mesma escolha. Todos ali tinham tirado a própria vida. Mas o que viria a seguir mudaria tudo o que eu acreditava sobre o perdão, a dor e o que realmente significa ser amado. Fiquei parada, observando os jovens à minha volta. Não era apenas tristeza, era o colapso da alma. Cada um deles trazia uma história que eu não conhecia, mas sentia. A dor era palpável, como se o próprio ar naquele lugar fosse feito de luto. E então tive um pensamento. O que poderia ser tão terrível a ponto de fazer alguém desistir da vida? E foi nesse instante que o menino ao meu lado virou-se para mim. Alto, cabelo preto espigado, colete de couro preto, botas pesadas. Ele me olhou nos olhos e não disse nada, mas não precisou. Era como se estivesse dizendo: você também está aqui, você sabe. E eu sabia. Naquele momento, compreendi que minha mente moldava aquele lugar. As roupas, as expressões, tudo era influenciado pela forma como eu enxergava as coisas. Era como se o outro lado pegasse os fragmentos da nossa consciência e os transformasse em realidade tangível. Não existia ver, existia reconhecer. Mas antes que eu pudesse entender mais, fui puxada, como se uma força invisível me arrancasse daquele lugar. Fui lançada para cima, em alta velocidade, até parar num novo espaço, uma faixa infinita, um tipo de corredor dimensional. Pessoas estavam ali, milhares. Chegavam como eu em silêncio, preenchendo o espaço à esquerda. À direita, tudo ainda estava vazio. Notei que todos usavam túnicas brancas, mais sujas, gastas, quase podres. E havia algo ainda mais perturbador. Ninguém se olhava. Ninguém se ouvia. Ainda que os pensamentos fossem audíveis, ninguém se importava com o que o outro dizia. Reclamavam alto, culpavam outros por seus fracassos. Se você tivesse feito isso, se minha vida fosse diferente, tudo era lamento. Ninguém se responsabilizava. O lugar tinha uma névoa escura, mas não era neblina como conhecemos, era algo molecular, denso, como se drenasse a vida das pessoas ali. Senti minha energia se esvair lentamente. Um homem me encarava. Agachado, túnica suja, olhos azuis. Mesmo que tudo estivesse em tons de cinza, eu sabia a cor dos olhos dele. Como? Não sei, apenas sabia. E nesse saber veio uma pergunta silenciosa. Será que ele é Judas Iscariotes? E foi esse pensamento que mudou tudo. Vi um ponto de luz no horizonte. Pequeno no início, mas vindo em minha direção com uma velocidade absurda. Parou diante da barreira que me separava daquele espaço, e mesmo sem entrar, a presença era esmagadora, era feita de luz, de pureza. Eu sabia, era meu Pai Celestial. E ao mesmo tempo, ele não me olhava com ternura. A energia era de amor, sim, mas também de confronto. Sem palavras, a pergunta surgiu. É isso o que você realmente quer? E naquela vibração, aquela presença paterna me mostrou tudo o que eu tentava ignorar. Você não pode pular etapas. Todos já fizeram isso. Você não merece os filhos que recebeu. Você está se sabotando. Eu respondi, não com voz, mas com essência. Eu não tive escolha. Foi quando surgiu outra presença ao lado dele. Não o vi, mas senti a luz vazando da escuridão. Eu sabia que era homem. Sabia que o conhecia. E quando sua voz preencheu meu ser, tudo mudou. Você ainda não entendeu? Eu fiz isso por você. 3 coisas aconteceram ao mesmo tempo. Primeiro, fui levada para dentro dele. Eu era ele, e ele era Cristo. Eu sentia seu corpo no jardim do Getsêmani. Sentia a dor, o sofrimento. E, o mais devastador, sentia que ele estava vivendo a minha dor, minha vida, cena por cena, emoção por emoção. Alguém, finalmente, sabia exatamente o que eu havia sentido. E isso me quebrou por dentro. Segundo, vi meu reflexo. Como ele me via, como alguém à parte, presa naquele corredor escuro, tentando entender seu lugar no universo. E terceiro, percebi que ele estava transferindo tudo o que viveu por mim para o Pai. Era como se Deus estivesse baixando meu arquivo de existência. E quando tudo se completou, eles eram um só. Mas mesmo diante disso, eu disse, isso não muda nada, eu não consigo mais viver. Foi então que vi meus filhos. O menor, ainda menino, não suportaria viver sem mim. E o mais velho se perderia na vida, engolido pela escuridão. Exatamente como os jovens que vi na fila. E naquele momento, um pensamento surgiu, quase um sussurro sem som. Ok. E com isso, fui puxada para cima, longe daquela faixa sombria. Luzes me cercavam, como fios de energia misturados a óleo, dançando sobre a escuridão. Perguntei, o que eles estão fazendo? A resposta veio como sempre vinha, sem som, mas com verdade. Eles estão te ajudando, como sempre. Eles estão preparando a terra, ajudando a todos vocês.
Então comecei a retornar, como se alguém estivesse me arrumando, preparando minha alma para atravessar o véu de novo, e muitas das verdades que vivia ali não poderiam me acompanhar, ficariam escondidas dentro de mim, silenciosas, mas vivas. Quando abri os olhos estava de volta, sentada no sofá, pupilas dilatadas, fraca, mas viva. Tudo vibrava, as plantas irradiavam luz, as almofadas sussurravam que serviam a Deus. Até a matéria me falava: somos feitos de luz e de sombra, e naquele instante, soube, nada jamais seria como antes. Ela voltou, diferente. Não com respostas absolutas, mas com uma nova forma de sentir o mundo. Durante 3 dias, viu a matéria vibrar, como se tudo tivesse alma. E desde então, nada mais foi comum. A mulher que partiu buscando silêncio retornou com a consciência de que luz e escuridão caminham juntas, que não existe crescimento sem dor e que até o fundo do poço pode ser o início de uma nova vida. Hoje, ela segue entre falhas e aprendizados. Não busca mais perfeição, busca presença. Porque agora ela sabe, a vida, mesmo imperfeita, é um milagre.